Beleza. Aqui ele abriu alguma relação com isso. Educação do campo, políticas públicas brasileiras, uma breve revisão do biográfico. Vamos lá. Aí eu cliquei aqui, certo? Vamos olhar o que é que esse artigo vai me trazer. Beleza? Mas vocês entenderam a lógica, né? Alguém já tinha feito esse tipo de pesquisa assim? Facilita bastante. E aí você pode salvar, entendeu? Tem todo esse negócio assim que aí facilita. Você pode seguir um autor, que aí você recebe e-mail quando tem uma nova publicação. É bem interessante essa ferramenta. Beleza, abriu aqui, ó. Educação do campo, políticas públicas brasileiras. Uma breve revisão bibliográfica. Beleza, aí tem aqui as autoras, né? Carolina Maciel dos Santos Rodeiro e Leandro Garcia Pinho. Aí tem palavras-chave: educação do campo, políticas públicas educacionais, revisão bibliográfica. Então, dessas palavras-chave, o que a gente pode inferir aqui? Primeiro, o tema geral: educação do campo. Beleza, essa é uma palavra-chave, certo? Segunda palavra-chave: políticas públicas educacionais. Aqui ela está especificando aqui que ela quer entender, dentro da educação do campo, quais são as políticas públicas educacionais desse tema, beleza? E a terceira palavra-chave está dizendo que ela está fazendo uma revisão bibliográfica, ou seja, ela fez uma pesquisa bibliográfica para levantar sobre esses temas específicos. Então a gente vai ver isso no resumo, vamos lá. Este trabalho, tanto é que é uma referência, são os documentos, está vendo? Diretrizes operacionais para a educação básica, na escola do campo, lei de diretrizes básicas da educação nacional. Então, ela vai fazer revisão bibliográfica dos documentos oficiais, basicamente. Então, este trabalho problematiza a temática da educação no Brasil a partir de uma rigorosa revisão bibliográfica, tendo as políticas públicas voltadas a este assunto como principal viés, ou seja, as políticas públicas voltadas à educação do campo como principal viés, partindo de uma possibilidade de análise dialógica com artigos publicados no marco temporal, ou seja, que ela já estabelece um marco temporal, porque ela vai fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Então, ela delimita o tempo, que engloba o período de 2012 a 2019. Então, ela vai estudar entre esses anos quais são as políticas públicas educacionais voltadas para a educação do campo, beleza? Para tanto, foi realizada uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES e do Cielo. Aí esse é um elemento também. Eu nunca pesquisei nesse da CAPES, mas também é outra ferramenta também que vocês podem usar para pesquisa, beleza? Com o termo de busca: políticas públicas para a educação do campo, que é mais ou menos o que a gente fez aqui também. Deve ser destacado que, a partir dos estudos suscitados por este levantamento, pode-se perceber o princípio de que a educação do campo propõe uma metodologia de ensino diferenciada do ensino regular, que pressupõe uma dimensão educativa sob a perspectiva do local em que a escola está inserida, ao levar em consideração as necessidades de aprendizagem para a melhoria de sua condição de vida e na transformação de sua própria realidade. Então, veja, esse artigo aqui, esse colega saiu, mas basicamente, por exemplo, esse é um artigo interessante. Por quê? Porque, beleza, então eu não sei nada sobre a educação do campo, mas eu quero entender como se dá a educação do campo, as políticas educacionais da educação do campo. Essa pessoa aqui, ela já fez essa pesquisa para mim, entendeu? Tipo, ela já fez essa pesquisa, pelo menos nesse ínter aqui, nesse viés, certo? E não, assim, por mais que, beleza, uma coisa pode ser que o trabalho dela não seja tão bom e tal, tá ligado? Eu estava olhando mais cedo um trabalho que eu achei interessante, que era sobre educação, que o cara de Minas Gerais, ele fala assim, ele estudava a questão da educação israelense e da relação com a Palestina, né? Então, de demonstrar de como que a educação nas escolas israelenses, elas diminuem o povo palestino, tem toda uma questão nesse sentido, assim, que é uma construção.
E é um trabalho muito interessante, eu tenho. Mas aí, quando ele fundamenta bem toda a parte histórica e política da questão, mas quando chega na hora de tratar, por exemplo, eu fiquei esperando que ele trouxesse parte do livro didático, entendeu? Exemplos de coisas e tal, mas ele só dá um resumo básico, cita a fonte, a referência principal, pode ser que essa seja uma boa referência, mas aí faltou aquilo que eu realmente estava querendo. Então, pode ser também que você vá ler o artigo e ele não responda tão bem aquilo que você estava opinando, né? Mas aí é parte da pesquisa bibliográfica também, entendeu? Mas inicialmente aqui, já me dá uma boa ideia de que pode me ajudar, no mínimo, a eu ter referências de onde pesquisar. Como é que está aqui, referência. Então, diretrizes operacionais para a educação básica na escola do campo, né? O parecer do CNE, da Conselho Nacional de Educação. Aí tem diretrizes de base da educação nacional, de 2006. Aí aqui já tem uma citação de um livro, né? E aí é na verdade um artigo, né? Do Agostinho e Benjamin. Educação do campo, a educação da classe trabalhadora, perspectiva do empresariado, do Estado e do desenvolvimento social da comunidade. Saiu numa revista, certo? Revista da Educação e Ação. Aí tem a citação aqui de Fernandes Carlau, Razão para mudar o mundo, a educação do campo e a contribuição do Pronera. Esse aqui é uma política pública, o Pronera, né? Da educação do campo. Então aí já é uma referência interessante. Rodolfo do Nascimento, Educação, Cidadania e Políticas Sociais, a luta pela educação básica do campo em Goiás, já especificando geograficamente, né? Gonçalves, a contribuição dos movimentos sociais para a educação do campo, a experiência do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, revista Educação e Sociedade. Essa é uma revista importante, então é uma revista bem conceituada, né? Então, é uma referência interessante. Então, RAG, Movimentos Sociais do Campo e Educação, referência para análise política de educação superior. Hoffman, Estado de Políticas, Políticas Sociais, enfim, tem várias referências aqui, certo? Então, essas referências aqui, dependendo de como também eu vá lendo o artigo, aí deixa eu abrir ele aqui, para a gente dar uma olhadinha. Aí pronto, eu já peguei aqui o PDF, né? Para abrir o PDF do artigo, beleza? Aqui tem todas as referências, porque aqui está publicado nesse site, né? Jornal, volume 7, número 4 de 2021, e blá. Aí aqui eu abri o PDF do artigo, beleza? Aí aqui tem inclusive o contato das autoras, dos autores e tal. Aí tem o paper inteiro aqui, né? O artigo. Vamos lá. Aí já vem aqui, introdução. Discutir a problemática da educação no campo é um grande desafio para os estimuladores de ensino, blá. Aí é um artigo completo, entendeu, gente? Aí já vem citando as leis, a lei de diretrizes básicas da educação aqui, enfim. Aí, por exemplo, se viu, como é teu nome mesmo? Lili. Que eu estava falando aqui, porque a gente dá da educação do campo. Que aí eu fiz essa pesquisa aqui, a gente achou esse artigo aqui, que ele faz uma revisão bibliográfica da educação do campo e das políticas públicas brasileiras nesse viés, da educação do campo. Eu falei assim, é interessante, porque, por exemplo, se você quiser fazer essa pesquisa, esse é um artigo que ele meio que já te ajuda, entendeu, a entender, no mínimo, assim, o caminho, né, da pesquisa, entendeu? Aí aqui, por exemplo, eu abri o artigo todo, aí já vem a introdução, me falando sobre as políticas educacionais e tal. Metodologia de pesquisa, os caminhos percorridos até o resultado. Então aqui ela vai mostrar como que foi feita a pesquisa, entendeu? Então aí ela já coloca, na introdução ela faz os questionamentos, certo? E aí ela já coloca aqui a metodologia. Então, como foi que ela fez essa pesquisa? Então ela partiu da realização de um levantamento bibliográfico, com busca dos portais, né, periódicos, da CAPES, aí acessar, né, revistas e tal, etc.
que estão todos referenciados, né, no final do artigo, inclusive que a gente olhou agora. E aí, por exemplo, se você ler o resumo do artigo, você viu assim, pô, esse artigo aqui vai me ajudar na minha pesquisa. Então eu vou ler esse artigo. Beleza, você já anota ali para fechar e tal, tudinho. Você vai lendo o artigo, já vai anotando o que você precisa. Por exemplo, aqui é como é uma revisão bibliográfica, ela vai trazer dados interessantes. Ó. Por exemplo, aqui, ó, ela faz um levantamento dos artigos sobre o assunto. Isso aqui ajuda muito na pesquisa. Isso é basicamente o que a gente chama de estado da arte. Né? Então, ó, título do artigo: Políticas Públicas para a Educação no Campo, da necessidade e limites. Aí ela já cita aqui autores, ano de publicação e os temas abordados. Então, isso aqui, ó, já é uma referência que vai te ajudar na pesquisa desse assunto. Entendeu? Então, esse tipo de ferramenta aqui é muito importante, porque facilita muito a pesquisa. Né? Basicamente, ela já resolveu metade do seu problema, né, de pesquisa. Né? E praticamente todos os assuntos assim, que são mais conhecidos, né, mais discutidos, eles têm algum trabalho que faz isso. Né? Esse quadro de estado da arte é uma espécie de fichamento, né? Só um fichamento mais resumido, né? Mas é uma espécie de fichamento. E aí pronto, e aí daqui você vai vendo, né? Por exemplo, aqui ó, tem esse estado da arte que eu já li, né? Aí eu vejo, beleza, então vou, sei lá, deixa eu ver aqui, ó. Pô, esse aqui, fechamento das escolas do campo. Então dentro da discussão da educação do campo, eu quero tratar sobre o fechamento das escolas do campo. Nos últimos anos teve todo um processo de fechamento das escolas do campo, as escolas ministeriais foram sendo encerradas, e aí foram criando as escolas polo e tal. Então essa é uma política pública que, sei lá, eu quero me debruçar para fazer um trabalho sobre isso. Então aqui está uma referência: escolas públicas do campo, retrospectivas, perspectivas e um contexto de projetos políticos em disputa, Torres Silva e Moraes, 2014. Então aqui já tem um livro interessante, né? Um artigo, não sei exatamente o que é. E aí ele vai trazer sobre o fechamento das escolas e o histórico da educação rural. Então aqui já é uma referência interessante também, se eu quiser me especificar, né, no tema. Então são essas formas, entendeu? E aí, claro, também a forma também que você pode fazer a pesquisa através das palavras-chave, né? Então, aqui já são as palavras-chave, né? Políticas públicas, educação do campo, tudo isso são palavras-chave, né? Então, estava tendo, sei lá, programa alfabetização para todos, né? É um programa aí que está na moda. Aí eu já boto aqui, ó, palavra-chave. Aí já vem a alfabetização na idade certa, né? Agora, né? A alfabetização na idade certa agora, né, pessoal? Eles estão fazendo, né? A alfabetização na idade certa. Então aqui, ó, já vem, entendeu? Então, são essas formas, né, que você tem de fazer a pesquisa desses sites, beleza? Para além do uso da biblioteca, né? Beleza? Acho que é isso. Já falei bastante também, conversou um pouco aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida assim não sei se ficou claro também. Deu para entender? Beleza. Aí o negócio é ir fazendo, e aí vai pegando a prática. E a leitura é fundamental. Sem a leitura, você fica meio que cego de tiroteio. Os processos de biblioteca? Não, porque eu estou sem o acesso. Se eu puder mostrar. Eu falei sobre como. Esse www.biblioteca.net.br. Alguém, vocês conseguem acessar isso aí? Eu consigo. Consegue, né? Quer acessar aqui para mostrar o pessoal? Vocês já conseguem acessar, já sabem acessar? Já sabem acessar isso aí. Teve uma aula que foi um andar de biblioteca. Ele fez explicar como é que faz o caso. E eu acho que eu devo ter mandado para vocês também essa segunda vocês pode comizinho mostrando o passo a passo. Esse PowerPoint aqui, que eu. Tem aí, né? Tem. Esse aqui, você digita a matrícula e o CPF, né? Esse aí você encontrou dentro do próprio sistema, né? Então, também no próprio sistema tem um tutorialzinho, né? Tem. É que eu não sei, vou ter que ir lá para ver qual que é. Não
de Elvis aí sobre o acesso. Já vai ver. Concluído esse primeiro momento da aula, gente, eu vou fazer um encaminhamento da gente, certo? Que vai ficar inclusive na